Na reportagem de hoje, vamos conhecer um sequestro diferente. Com o avanço da tecnologia da informação, cresce também os riscos de roubo e sequestros de dados pela internet. Alguns casos começaram a ser registrados na nossa região. Confira na reportagem de Marcelo Augusto. Estima-se que no Brasil 105 milhões de brasileiros estejam conectados à internet via computador, notebook, tablets e smartphones. Com tanta gente conectada e milhares de dados lançados na rede mundial de computadores, criminosos virtuais têm encontrado caminho livre para roubos e sequestros de dados. Há algum tempo é comum já no exterior, em cidades maiores ou países, em outros países, está sendo comum um tipo de golpe que um hacker ele sequestra os dados, as informações dos computadores das empresas e exigem, como num sequestro normal, exige um resgate para poder liberar aqueles dados, né? Então eles buscam principalmente o banco de dados da empresa. Eles conseguem acessar o computador, eles conseguem criptografar todo o disco, principalmente os dados de banco de dados da empresa, de forma que é praticamente impossível você liberar esses dados sem que seja feito o pagamento ao criminoso e assim o criminoso libera para você os seus dados. O que chama a atenção neste tipo de crime é que o criminoso não precisa ter contato com a vítima. Basta encontrar um banco de dados com pouca proteção para invadir e codificar os dados. A partir daí, o dono dos dados não tem mais acesso às informações da sua empresa ou computador e necessita negociar com o sequestrador a liberação dos arquivos. Isso, o sistema, ele estando vulnerável, ele pode, o que a gente chama de criptografar os dados ficam arquivados de um formato irreconhecível, que não dá para ler sem que seja decriptografado. E enquanto estiver criptografado, o dono daquela informação não tem acesso, ele perde acesso ao banco de dados. Então todas as informações da empresa dele ficam em poder aí do sequestrante até o pagamento, e que gira em torno de $3.000, $2.500, $3.000. A gente já recebeu aí informação de casos de pedirem até $20.000 para liberar os dados da empresa. Para evitar a perda de dados ou o prejuízo financeiro para recuperá-los após um sequestro, é importante um bom antivírus no computador e tomar muito cuidado com as páginas acessadas e os e-mails recebidos. O Free não é suficiente porque ele geralmente tem um atraso para atualização de banco de dados, ele não faz uma varredura completa, tanto que a maioria dos antivírus que são gratuitos, ele te dá a opção para você comprar a versão paga. Uma forma de dificultar a ação dos hackers é instalando bons antivírus na máquina e, nestes casos, as versões pagas são mais completas. O antivírus pago, ele é melhor que o gratuito porque ele tem uma atualização com mais frequência de base de dados, de vulnerabilidades, e o preço hoje em dia não é uma coisa tão exorbitante igual era antigamente. A licença de 1 ano, 2 anos gera em torno de R$70, então é um investimento necessário. Outra dica importante é fazer backup constante dos dados em outro local além do próprio computador onde os dados estão salvos. Bom, a importância é você manter os seus dados num lugar seguro que não seja no local que você esteja trabalhando. Então o ideal vai depender de empresa para empresa ou de pessoas para pessoas, quer dizer, você pode fazer isso anualmente, semestralmente ou no caso nosso aqui é feito diariamente, pois se tratam de muitas informações importantes. E aí a pessoa salva isso num HD externo ou ela coloca isso em um servidor de alguma empresa que ela contrata, os chamados data centers, como que ela faz? Isso vai depender também muito da pessoa. No caso nosso aqui, a gente armazena em HDs externos que ficam locados em prédios diferentes para manter mais a segurança ainda. Mas você pode fazer isso numa mídia como um pendrive, um DVD na sua casa ou um HD externo mesmo seu. Então isso vai depender da forma que a pessoa quiser, mas é importante sempre estar fazendo o backup para manter esses dados seus seguros. Principalmente pessoas de pequena e média empresa que normalmente não tem um departamento de tecnologia de informação, como o caso da FESP. Qual a orientação que você deixa para essas pequenas empresas? Por exemplo, um contador, um escritório de advocacia, uma pequena loja na cidade, aquele pequeno depósito de materiais de construção, um local pequeno. Qual a orientação? Bom, o ideal seria que ele gravasse esses dados dele semanalmente, no final de semana ali, num HD externo e deixar isso guardado em outro local.
para caso se aconteça algum incidente, alguma coisa na empresa dele lá, ele ter isso salvo em outro local. Está conectado na internet, está vulnerável. Isso, exato. Você pode também, hoje em dia, a gente tem a opção também de fazer esses backups que a gente falou na nuvem, ou seja, você contratar um data center e salvar isso na internet mesmo. Para quem tem o hábito de abrir qualquer e-mail por curiosidade, cuidado. Clicou, é praticamente 99% de chance de já infectar na hora. E realmente, isso, receber um e-mail, não se inscreveu, não tem certeza do que é, confirma com a pessoa antes para ver se ela mesmo mandou e enviou isso, porque a partir do momento que você clica, você passa a enviar isso também. Então, você está disseminando isso na rede. O sequestro de dados não é ficção, é real, e os primeiros casos começaram a surgir na região nos últimos meses. A gente já tem relato aqui na região, nas cidades aqui de Itaú de Minas já aconteceu com uma empresa, em Passos a gente teve relato também, então a gente vê que está começando a chegar mais próximo, né? É natural, já que quanto mais empresas se conectam à internet, uma conexão mais rápida com a banda larga e cada vez dependendo mais de informação, é natural que esse golpe que é comum para fora comece a vir aqui para dentro também. Manter um bom antivírus em funcionamento no seu computador, fazer backups constantes e não acessar páginas ou abrir e-mails duvidosos são formas de dificultar a ação de criminosos virtuais. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.